Clarice Oliveira, não é apenas em relação a essa operação da Polícia Federal. A gente está falando do dia marcado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para a votação do PL antifacção. Ele dá como certa a aprovação da proposta, Hugo Mota, e que essa proposta, como a gente lembra, ela prevê regras mais rigorosas contra organizações criminosas. Mas a base governista ainda trabalha para adiar a votação e agora analisa uma quinta versão do texto feito pelo relator. Aline Beckett, hoje eu espero que o Congresso Nacional esteja mais animado. A Aline Beckett entrou ao vivo ontem e disse: tá as moscas, não tem ninguém andando por aqui. Hoje é diferente, tem votação importante, já teve reunião na residência oficial da Câmara dos Deputados, Guilherme Derrite estava agora com o Hugo Mota, tem nova reunião marcada para tarde, porque o esforço é para a votação acontecer hoje e não ficar para amanhã, né, Aline? Isso mesmo, Uribe. Olha, esse tema rendeu hoje até na CPI do crime organizado aqui no Senado Federal. É por isso que eu estou daqui. Boa tarde a você e a quem nos acompanha. Bom, as articulações e as reuniões continuam a todo momento, né? Havia uma expectativa de uma reunião pela manhã entre o presidente Hugo Mota, a ministra Gleisi Hoffmann, o ministro Ricardo Lewandowski e também o deputado Guilherme Derrite. Mas segundo a apuração da nossa apresentadora Débora Bergamasco e também do nosso analista Pedro Venceslau, essa reunião que já estava marcada teve de ser adiada porque o governo federal recebeu então a quinta versão desse texto por Guilherme Derrite, né? Então, ao longo do dia eles devem ainda se reunir para ter um entendimento final então a respeito desse PL do Marco Legal de Combate ao Crime Organizado. Para a parte da tarde também está previsto uma reunião de líderes a partir das 2h30 da tarde. O presidente Hugo Mota deve se reunir ali com os líderes para passar então o que ficou decidido sobre a pauta e aí os líderes repassam então as suas bancadas, mas fato é que o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado segue como item único da pauta de hoje no plenário da Câmara. Como você bem disse, o presidente Hugo Mota disse à CNN que a expectativa é de aprovação, mas o governo federal ainda não dá esse texto por fechado. Então, a gente espera que depois dessas reuniões e dessas articulações eles cheguem então ao entendimento final sobre esse PL então que está em tramitação na Câmara. Mas fato é que então as negociações seguem até os últimos minutos. Desde a semana passada para cá, Guilherme Derrite vem alterando esse projeto de lei, mexendo ali em alguns ajustes relacionados às regras de cooperação da Polícia Federal, o enquadramento de facções, novos tipos penais, pontos que são considerados sensíveis ali pelo governo, que são debatidos e estão sendo reivindicados desde a semana passada. Mas o clima, até o momento, Uribe, é de que esse texto avance sim na Câmara dos Deputados, apesar de todos esses ajustes e de todas essas articulações, reuniões que estão acontecendo. A tendência é que esse texto passe lá e chegue aqui no Senado Federal logo após. O líder do governo, Randolfo Rodrigues, já sinalizou que a tendência, se for atendido ali os ajustes que o governo federal considera que são importantes em respeito, em relação ao PL antifacção que foi apresentado primeiro pelo governo federal, a tendência é que tenha uma tramitação mais acelerada aqui na casa também. Mas aí há controvérsias, porque também o senador Jacques Wagner disse que pode ser que aqui no Senado não haja consenso, né? E aí o que travaria, então, no caso, essa tramitação aqui. Mas fato é que esse tema, ele rendeu na CPI do crime organizado. O diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, esteve hoje aqui prestando depoimento sobre como que a Polícia Federal age, então, em relação às investigações do crime organizado e ele chegou a pontuar algumas questões ainda. Ele disse que já se reuniu há uns dias atrás com o presidente Hugo Mota, também com o relator Guilherme Derrite para fazer as considerações por parte da Polícia Federal, mas ele afirma que a proposta atual descapitaliza e traz prejuízos à Polícia Federal. Ele defendeu que trechos do projeto precisam ser mais debatidos para poder evitar, então, conflitos em processos e em leis, e especialmente ali em relação aos fundos, né? Já o líder do governo, Randolfo Rodrigues, disse ainda que não tem a versão oficial da quinta versão ali do texto apresentado por Guilherme Derrite, né? Ele diz que o texto original apresentava uma ampliação de atribuições da Receita Federal, mas estão ali ainda procurando um consenso em cima dessa questão da Receita Federal e dos fundos também da Polícia Federal para poder não entrar de novo nesse embate sobre a autonomia e sobre os recursos financeiros ali da Polícia Federal. Então, hoje nós esperamos na parte da tarde sair então com uma decisão final ali, um entendimento final
sobre esse texto. Mais uma vez, relembrando, é a 5ª versão apresentada por Guilherme Derrite, mas na Câmara dos Deputados o clima é, sim, de análise e votação desse projeto hoje, conforme foi assegurado pelo presidente Hugo Mota.